Oi, bom dia! Hoje o assunto é adoção. Tadã! Que novidade! Eu falei no vídeo esses dias que eu não ia contar em detalhes tudo que a gente tinha ouvido de absurdo da assistente social no nosso processo. E eu andei pensando muito sobre isso nos últimos dias e tô com vontade de contar mesmo assim. Eu vou pegar a carta que eu escrevi para assistente social e para o juizado, para eu me basear nela e não esquecer de nenhum ponto. Já volto. Pastinha da adoção número 2. Muitos documentos, né? Como vocês já sabem. O primeiro comentário foi, na verdade, na primeira etapa ou na primeira parte do nosso processo em 2012 ou 13, por aí. Em uma certa ocasião, numa reunião, ela me perguntou por que, quem que ficaria em casa com as crianças, quem que trabalharia e por quê. E a gente falou, eu e meu marido explicamos que o meu marido tem um trabalho muito bom, que ele tem sonho de fazer carreira e tudo mais, e que o meu sonho sempre foi ficar em casa cuidando dos filhos. Então, por mais que eu já tenha um diploma e estivesse na época estudando outro curso superior e, enfim, tivesse também a ambição de trabalhar ou fazer alguma coisa, que pra mim a prioridade era ficar em casa com os filhos. Esse é o meu sonho de carreira, é ser mãe. Não que pro meu marido seja menos importante também, ou ficar com os filhos, mas alguém tem que trabalhar. E daí, quando eu falei isso, ela olhou bem séria pra mim e questionou assim, você quer ficar em casa e quer que o seu marido trabalhe fora porque ele é mais inteligente que você? Aí na hora eu não soube, eu dei risada, porque até hoje eu não sei o que achar. Tem certas coisas que ela falou pra nós que foram em um tom, assim, ditos em um certo tom e com um certo olhar provocativo e talvez, eu não sei, talvez para as outras pessoas, quando eu conte isso, não pareça tão absurdo o que ela falou. Eu realmente não sei. Se vocês quiserem me contar o que vocês acham sobre esses comentários, por favor, contem, porque pra mim na hora foi meio chocante, assim. Eu não sei, eu respondi não, é óbvio que não sou mais ele não é mais inteligente que eu, é só, né? O que funciona pra gente como casal e como família. Então essa foi a primeira e a que provavelmente a que mais me marcou da primeira parte do processo, porque eu só lembro da primeira parte. E agora na segunda parte, como eu falei no outro vídeo, nós tivemos uma reunião muito ruim, uma conversa muito ruim com ela, onde ela fez vários desses comentários. E a gente saiu de lá assim, arrasado, deprimido, chocado, perdido, sem chão, enfim. E esses pontos que eu vou ler agora foram todos falados em uma reunião só. Então, a primeira coisa que ela falou não foi uma ofensa a nós, diretamente, mas foi também uma coisa que ela não devia ter falado. Ela nos contou sobre um outro caso de uma brasileira também, casada com um suíço, que moram aqui na Suíça, e ela disse, palavras dela, há pouco tempo eles adotaram 2 irmãos do Brasil também, e seria talvez interessante vocês conversarem com eles e tal, até aí tudo bem. Eu acho muito válido conversar com gente que já adotou. Eu achei isso, a gente agarra toda a oportunidade que a gente tem de fazer isso. Aí ela falou, nesse caso, eles tiveram, o casal teve que viajar de novo para o Brasil 2 ou 3 vezes no mesmo ano, logo depois da adoção. E eles tiveram que ir com a família inteira. Então, ela queria dizer com isso que a gente tinha que contar com mais gastos para adoção, né? Daí nós falamos, olha, não é essa informação que a gente recebeu da Seja no Brasil. Nunca ouvimos falar disso, que depois a gente vai ter que voltar no mesmo ano, não sei quantas vezes.
Então, para nós é uma informação nova e estranha. Aí ela falou bem séria, daquele jeitinho especial dela, assim, falou, mas vocês têm que contar, então, com no mínimo uma viagem para o Brasil, mais uma depois de trazer as crianças para cá, no mesmo ano. Aí na hora eu só falei, olha, eu tô confiando na informação que eu recebi do Brasil, porque eu acho que eles sabem mais do que a gente aqui, e eles realmente não mencionaram nada sobre isso para nós. Aí eu fui conversar com essa mulher, liguei para ela, a assistente social me passou o contato dessa mulher brasileira que mora aqui. E nós ligamos para ela no final de semana, conversamos com ela e ela contou a história do processo dela, que foi um processo muito longo também. Mas para encurtar a história, ela só precisou viajar para o Brasil porque ela, no final das contas, ela acabou fazendo uma adoção nacional dentro do Brasil mesmo. E por isso, por uma série de detalhes que são envolvidos nesse processo, ela teve que realmente, de fato, voltar para o Brasil depois, mas ela não precisava levar as crianças, ela poderia ter ido sozinha, ela levou as crianças porque, obviamente, a gente, quando vai para o Brasil, quer visitar a família também, né? Não quer ir só para resolver pepino. E ela levou as crianças e não foi nem no mesmo ano, ela teve que voltar depois de um ano para o Brasil e depois de 2 anos de novo. Então, uma vez por ano ela teve que voltar para o Brasil. Então, o que nós escrevemos na carta aqui foi, com todo respeito, mas ao mesmo tempo exigindo respeito, que a assistente social cuidasse mais com as informações que ela passa para nós, que ela passa como se ela soubesse e se nós não soubéssemos porque nós não nos informamos direito ou porque nós estamos escondendo alguma coisa dela, ou enfim, que ela tivesse mais cuidado, porque afinal de contas ela também não conhecia, esse casal adotou há 4 anos atrás, então ela realmente não conhecia todo o contexto desse casal e por que eles tiveram que viajar e também não os detalhes, ela quis mostrar assim na hora que, não, vocês não sabem como que é o processo, eu sei porque eu já ouvi de experiências de outras pessoas, então se informem melhor e se preparem melhor. Essa foi a primeira coisa. Depois, assim, eu sou eu sou formada em letras, no Brasil me formei em letras em inglês, e depois que nós viemos, eu trabalhei trabalhei alguns anos como tradutora, como professora de inglês e tudo mais, e depois que a gente veio para a Suíça, eu comecei a estudar arquitetura. Estudei arquitetura por 5 anos aqui, e faltava bem pouco para me formar, mas por uma série de acontecimentos durante o curso e no final do curso principalmente, eu decidi deixar o curso de lado, eu decidi parar de estudar e decidi voltar a trabalhar com tradução. E quase 2 meses depois, a gente teve de novo essa reunião e nesse ponto eu já tinha decidido que eu não ia terminar o curso, que eu ia parar e que eu ia voltar a trabalhar como tradutora. E ela achou isso um absurdo, ela achou que que eu não estava sendo aberta com ela, que era muita novidade em pouco tempo, ela inclusive ela diminui ou aumenta o tempo ou as coisas conforme, né, pro lado dela. Então ela falou, como que em 15 dias você tomou uma decisão tão decisiva na tua vida, tão grande e tudo mais, e você não me informou sobre isso antes, sobre que você estava pensando em fazer isso antes, e isso me deixa, me passa insegurança porque você não está sendo aberta e transparente comigo. Isso é o que eu tenho, o equipamento que eu tenho é um iPad que morreu a bateria antes, então eu tô tendo que filmar agora no computador. E eu aproveitei e almocei no meio tempo. E agora eu vou continuar o assunto que a gente estava falando antes. As pérolas da assistente social. Gente, muito importante eu deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra assistentes sociais, eu acho que o trabalho delas é importantíssimo. Eu entendo hoje muito mais, eu e meu marido, nós entendemos muito melhor o porquê por trás desse trabalho que elas fazem, o porquê dessas entrevistas que a gente faz, que elas fazem conosco. Eu acho que isso é extremamente importante.
Eu só queria salientar aqui que o nosso caso, nós tivemos o azar de pegar uma assistente social que, infelizmente, realmente não foi com a nossa cara, não deu uma. A gente não se entendeu direito e a impressão que a gente tem desde o começo é que ela estava o tempo inteiro tentando convencer a gente a não adotar. E achar problemas, achar pontos na nossa vida que ela pudesse usar daí como justificativa para a gente não poder adotar. Então, por isso eu tô fazendo esse vídeo agora, mais para contar como tem sido a nossa experiência. Isso não significa que toda experiência com assistente social vai ser ruim. Eu realmente desejava que a gente pudesse ter um relacionamento melhor com a nossa assistente social, porque eu acho que elas também têm muita boa dica para dar, tem muito conteúdo, muita coisa a ensinar mesmo e a experiências para dividir com a gente que podem nos ajudar nesse processo. Mas infelizmente nossa experiência não foi tão boa, então eu vou continuar falando das coisas que ela nos falou que nos ofenderam, ou enfim. Então, como eu estava falando, a assistente social ela se sentiu enganada ou insegura por eu não ter dividido essa informação nova com ela, que era a minha troca de profissões, ou enfim, não terminar a faculdade. E o que eu disse para ela, escrevi aqui na carta, foi a mesma coisa que eu disse no dia para ela de resposta. Eu disse que eu continuo não podendo informá-la de coisas que eu ainda não conheço do futuro, que nós gostamos muito de planejar, nós fazemos planos, mas muitas vezes esses planos não acontecem da forma como a gente esperava. Ela reclamou que 15 dias atrás eu podia ter informado ela disso, então. Bom, esse foi um dos pontos. A segunda coisa que ela falou, que foi realmente ofensiva para mim, como pessoa, ela me perguntou se eu já tinha me inscrito como autônoma, como tradutora freelance autônoma na prefeitura da cidade onde a gente mora. Eu respondi que não, que eu tinha começado a trabalhar, eu tinha feito um projeto só até agora de tradução. Foi o único projeto que eu fiz até agora, porque depois meus pais vieram visitar e eu não tive mais tempo de me focar nisso e de fazer nada concreto a respeito disso. E ela ficou brava porque eu não tinha me inscrito ainda como autônoma. Ela disse: você tem que se inscrever já, a partir do começo já, você não pode ficar esperando, porque aqui na Suíça a gente não aceita trabalho no negro. E aquilo me ofendeu profundamente porque eu falei pra ela, na hora eu só consegui falar, bem, não é essa a minha intenção também, né, trabalhar no negro. Eu não consegui falar mais nada porque na hora que eu sou atacada eu meio que travo e... Mas enfim, daí depois eu escrevi a carta com calma e falei pra ela tudo que eu pensava a respeito disso. Eu disse pra ela que só porque eu venho de um outro país não quer dizer que eu concorde com o trabalho no negro, que eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta e que se ela não conseguiu enxergar isso até hoje é uma pena, e que nós somos, tanto meu marido e eu, nós somos completamente 100% contra trabalhar no negro. Uma outra coisa que ela me falou numa outra reunião, na primeira reunião que nós tivemos com ela agora, nessa segunda parte do processo para adotar no Brasil, ela não conversou com a gente cara a cara, ela mandou uma lista de perguntas às quais a gente tinha que responder por escrito. E nós respondemos por escrito, isso virou uma carta de 8, 9 páginas, se eu não me engano. E depois que a gente foi conversar com ela daí sobre essa carta, pessoalmente, cara a cara, ela questionou se nós havíamos copiado algumas partes da carta de livros ou de outros lugares. Eu de novo dei risada, porque tem coisas que ela fala que eu só posso dar risada, e falei, não, se não tá entre aspas, realmente não tá copiado. Aí ela só respondeu, não, isso você não pode negar. Isso daqui tá copiado, tá muito bem escrito. Porque a carta era em alemão. E eu falo alemão muito pior do que eu escrevo. Eu sei que isso não é muito comum, mas é que
eu escrevo melhor do que falo. Então, nessa carta que nós escrevemos para ela, a segunda, nós escrevemos que eu agradecia pelo elogio de ter escrito a carta também, mas que nós desejamos que ela acredite quando a gente fala alguma coisa para ela e que ela parta do pressuposto de que nós estamos sendo sinceros e que nós somos corretos e honestos, e não que ela não pode julgar a gente e simplesmente dizer não, isso daqui é mentira sem ter nenhuma prova, nenhum motivo por trás. Que mais? Tiveram duas mudanças nessa última conversa com ela. Uma era que eu tinha desistido de estudar arquitetura e estava voltando a trabalhar como tradutora, e a segunda é que nós compramos um apartamento no Brasil recentemente. E ela, diante dessas mudanças, ela falou que a nossa vida é muito... tem muita insegurança, muita mudança, muito imprevisto na nossa vida, e que isso pode transmitir insegurança para as crianças também. Então, na carta nós escrevemos que nós concordamos que crianças precisam de, em primeiro lugar, amor e estabilidade e segurança. Principalmente as crianças adotadas, elas precisam muito se sentir seguras no começo, mas que nós queremos também usar essas oportunidades que a gente vive para ensinar as crianças que, apesar de planejarmos o nosso futuro, nem tudo acontece como nós gostaríamos, e que isso pode ensinar também as crianças a terem mais flexibilidade e aprender a lidar com as situações que a vida nos traz. Que isso para nós não significa um risco, uma insegurança, mas sim a vida, é a vida, simplesmente. Depois ela ainda citou o fato de que, porque aqui na Suíça as pessoas se chamam pelo sobrenome. Se você não é amigo da pessoa, você fala senhor ou senhora e coloca o sobrenome depois atrás. E eu, como mantive o meu sobrenome de solteira e peguei ainda o sobrenome do meu marido, eu tenho 2 sobrenomes. Ela questionou porque um dia, e aqui a gente atende o telefone falando o sobrenome, e ela me questionou porque um dia ela me ligou para marcar uma reunião e eu atendi com um sobrenome e ela me conhece por outro sobrenome. Por mais que ela saiba que eu tenho os dois, ela conhece os meus 2 sobrenomes, mas ela gosta de me chamar pelo outro sobrenome. Ela citou isso também como um fator de insegurança para as crianças. Disse, essa foi a última palavra que ela falou pra gente quando estava fechando a porta e a gente estava descendo as escadas. Ela falou: vocês têm que escolher um sobrenome para serem chamados, porque isso dá mais segurança para as crianças. Aí ela só falou assim, segurança, e fechou a porta e foi embora. E na carta nós escrevemos para ela que a gente entende que na Suíça é comum as pessoas terem um sobrenome só, e que nós nos chamamos, geralmente, nos referimos a nós mesmos por um sobrenome específico, que é o sobrenome que nós temos em comum, meu marido e eu, mas que se alguém me chamar do meu outro sobrenome na rua, eu vou achar bem normal, eu vou aceitar e eu vou saber quem estão chamando, porque, né, é meu nome também. Enfim, essas são as coisas que ela nos falou, que nos ofenderam. Eu sei que é diferente eu tá contando agora, eu sei que o que nós sentimos na hora, quando a gente estava conversando com ela, foi realmente, assim, explicitamente preconceito e julgamento e falta de respeito por vezes também. Nós lamentamos muito isso, porque eu sei que ela tem coisas boas para nos passar também, se ela quisesse. Mas é o que aconteceu, é o que tem sido, e o resto vocês já sabem, eu contei no outro vídeo. No final da conversa ela disse que apesar de estar tudo certo no papel agora, que nós não temos experiência como pais enfim, e que ela ia dar um parecer negativo no relatório para o juizado. E estamos muito esperando com muita força que isso ainda dê certo. Se não der certo, nós provavelmente vamos
provavelmente vamos recorrer. Eu não sei se alguém já passou pelas mesmas coisas que a gente está passando com respeito a assistente social. Seria muito legal ouvir de outras pessoas como tem sido a experiência delas e compartilhar para a gente caminhar juntos, porque essa espera, quem está nesse processo sabe que o processo e a espera são muito, muito difíceis. Então é isso aí. Um bom dia a todos.